rapidamente. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Você que tem sua Bíblia, abre aí comigo, vamos fazer um estudo rápido, que eu não vou demorar muito. Eu quero que a gente possa estar refletindo sobre uma palavra. A gente sabe que Deus é justo, né? Depois disso, os filhos de Moabe os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azon Tamar, que é em Gedi. Grande multidão, olha só isso. Grande multidão vem contra ti. Porque tem muitos que se levantam contra nós, né? E tem gente que se levanta contra você. Você sabendo ou não, tem gente que se levanta contra você. Só que o Senhor te guarda. Permanece no esconderijo do Altíssimo. Não é só ficar, é obedecer, é permanecer. É estar presente. Porque aí ele vai estar te avisando de algumas coisas, né? Eis que já estão em Azon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Olha só o que a palavra está falando. Você acha que eu li o versículo? Eu falei aonde o Espírito Santo me instruiu a falar. E aí o que o versículo 3 vai dizer? Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em todo o Judá. Porque eu vou falar uma coisa para você que o Senhor me lembra agora. Tem casta de demônio que só pode ser derrubada com 2 armas espirituais: jejum, oração. Na autoridade de rei, aleluia, Jesus, ele apregoou jejum em toda a Judá. Vai ter situações que você vai ter que pensar nos que estão ao seu redor. Você vai ter que jejuar e você vai ter que apregoar, usar da sua autoridade diante dos que estão ao seu redor. Por quê? Porque as brechas que você tapa e o outro não tapa, através dele entra o erro. Então um líder sabe direcionar o povo. Uma mãe sabe orientar um filho. O pai, a dona de casa, lidera dentro da sua casa. Lidera no seu território. Você não tem autoridade? Deus te deu autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Autoridade para crente não é enfeite não, irmão. Louvor, autoridade, jejum, oração. Para crente é necessidade. Se não tem, toma bala. Toma bala. Porque o inimigo você vem para atuar. E o inimigo está aí para contra-atacar na sua vida. Revestivos de toda a armadura. Revestivos de toda a armadura. Da cabeça aos pés. Do capacete do evangelho. Da espada, do escudo. Pois Judá vai dizer assim no versículo por número 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Congregou. Então Judá, ele se congregou para pedir socorro ao Senhor.
Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, quer dizer o quê? A batalha estava vindo. Não foi só um arrependimento. Foi um arrependimento, foi uma ordem, foi uma busca coletiva, onde o verbo que me chama a atenção é a palavra congregou. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Aí aqui agora Josafá estava se posicionando. Porque Josafá se coloca em pé diante da presença do Senhor. O que isso representa para mim e para você? Ele se congregou, ele se posicionou no local, ele se posicionou na congregação para falar com Deus. E o que ele fala para Deus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão. Aí ele já está afirmando. Aí ele já está usando a autoridade dele. Na tua mão está a força e o poder, para determinar que na tua mão está a força e o poder. E não há quem possa resistir. Porque tem horas, irmãos, no meio da peleja, que você se coloca, que você vai ter que se colocar de pé. E você vai ter que declarar que o Senhor é santo. Você vai ter que declarar que na tua mão, ó Senhor, está a força e o poder. E não há quem possa resistir. Agindo Deus, quem impedirá? Não há quem possa escapar de suas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aqui uma autoridade estava se posicionando diante de Deus, reconhecendo o poder de Deus, relembrando a promessa de Deus dentro daquele cenário, e dizendo que se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. É porque tem situações que a pessoa não reconhece que ela tem que ter um posicionamento, mas Deus permite a situação acontecer para que ela venha se posicionar, para que ela venha reconhecer que ela precisa clamar, que ela precisa buscar. Você foi para Jesus pela dor, e agora você vai ter que se posicionar pela dor. Porque é quando você reconhece e se posiciona que Deus, ele age. Porque a Ana foi assim. Ana ficou um longo período de tempo numa luta, porque em busca de uma resposta posicionada.
não apenas tolerando afronta, assim como Neemias teve que tolerar afronta enquanto construiu o muro. E quantos outros homens, como Noé, que parecia louco até o dia que choveu, mas ele continuou na obediência. Se Deus te chamou numa posição, pega o que ele mandou você fazer, pega a rede, a ferramenta, o martelo, faz o que ele mandou, se posiciona onde ele te mandou, colocou, onde você tem que resistir, e clama a ele. Busca ele. Na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Então, o povo do qual eles estavam querendo defesa do Senhor é o povo que não tinha sofrido as consequências que eles estavam sofrendo. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque tem situações que cabe a você decidir se posicionar e obedecer dentro da situação em que você está. Uma vez que o Senhor já liberou uma promessa e você esqueceu, uma vez que o Senhor já liberou uma palavra, uma direção, uma orientação para você. Ele está esperando de você a sua posição, aonde você quer dele uma resposta. No entanto, como ele vai agir sem ele ter a sua reação, sem ouvir o seu clamor? Porque ele falou para você que ele está na porta, bate, só que ele não pode entrar se você não abrir. Como que o anjo vai descer para te entregar ou para pelejar por você se você não clama? Ele dá ordem aos anjos para que te guardem. Só que tem um porém aí. Guarda quem? Aquele que está buscando. Existe uma relação de intimidade, de permanência na presença do Senhor. Deus, ele quer atender pessoas que se dedicam a ele, ele quer se relacionar, ele não quer que você enfrente a guerra sozinho. Porque é dentro da guerra que ele vai te dar livramento. Tem situações que dentro da guerra ele vai fazer algo por você, que somente ele pode fazer. Só que ele quer que nós tenhamos posição, porque Ezequiel, quando passeava dentro do vale, Deus leva ele até o vale, ele chega até o vale, e no vale ele anda, e ali conversa com Deus diante da situação. E dentro dessa situação, Deus também quer que Ezequiel faça algo. E qual é a direção que Deus dá? Profetiza. A direção que Deus dá para Ezequiel, profetiza. Então, é mais do que um simples, venha a mim o nosso reino. Não, eu busco o reino, a sua justiça, as demais coisas acrescento. Mas buscar o reino envolve você seguir a direção que Deus te deu. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, esse versículo eu já li. Agora vamos para o versículo 12. 13. Aliás, 12. Me perdoe, irmãos. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Assim como estava Pedro com os olhos em Jesus, até que ele afundasse, aqui, ele está declarando para Deus que ele precisa do Senhor. E Deus está falando que você tem que permanecer com os olhos nele. Porque é aí que ele vai ver se você tem fé. Ele vai ver se você vai permanecer de pé clamando a ele na batalha. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, ele não quer uma fé
frágil ou morta sem obras. Ele quer uma fé firme, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Será que vai vir um vento e você vai querer pular do barco? Você vai temer? Ou você vai olhar para as ondas e vai afundar? Só que aí, Pedro, quando ele está afundando, quando ele está afundando, ele precisa de socorro, Deus estende a mão para ele. Ainda que no mais difícil, no mais profundo, da forma mais difícil, Pedro se posicionou. Eleva os meus olhos para o monte, da onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, diz o Senhor para você. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus usa a minha vida para te dizer que a sua peleja não é vossa, mas de Deus. A tua peleja, Ele vai pelejar por você. Essa causa Ele está pelejando por você. Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Então aqui ele estava dando localização, porque Deus ele não só se apresenta através de alguém como estratégia na sua vida, como Ele te revela coisas que você não sabe, em lugares que você não está no profundo quando você o busca. Porque é assim que você vai achar Deus, buscando na madrugada. Tem coisas que Ele quer te atender quando você oferecer uma dedicação a Ele. Porque se Ele te der na simplicidade, é fácil você esquecer dele. Sem a confiança e a dependência dele, talvez amanhã ou depois ele pode te perder. Amanhã descereis. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o sábio. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai, a Bíblia, a palavra de Deus vai falar com você agora, já está falando com você agora. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Quem está indo no seu encontro não é você sozinho, é Deus está indo com você. Não temas. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Oração, jejum, adoração, autoridade e submissão, para que haja o livramento de Deus. Amém?